Olá, pessoal! Mais uma vez, iniciando o podcast A Mesa Cura. Hoje eu estou aqui radiante diante do Senhor, diante dessa minha amiga, né? Vou chamar assim porque é minha amiga também, minha conselheira, uma mulher sábia aqui que eu estou recebendo hoje. Quer dizer, direto do Brasil, como eu falei, eu sempre falo, né? Nós estamos longe, mais perto pelo amor, pelo coração e principalmente pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, né? Então eu glorifico a Deus. Hoje eu quero, assim, primeiramente nós queremos glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus e honrar também um povo tão abençoado que foi o povo japonês, né? Assim, como que eu vou dizer? Esse povo, como é que fala o mesmo nome? Os imigrantes, os Dikassegues, o imigrante japonês que foram para o Brasil. E hoje eu estou muito feliz porque nós vamos glorificar o nome de Deus, mas também vamos honrar esse povo tão abençoado assim para nós, porque se nós estamos aqui hoje, se eu estou aqui no Japão, é porque houve um povo que o Senhor levou para o Brasil e me deu essa oportunidade através da descendência do meu esposo de eu estar no Japão. E eu assim estou assim, me sentindo honrada, porque eu vou ouvir, a conhecer mais sobre os imigrantes, sobre os Dikassegues, né? Quando eles foram para o Brasil através da diaconisa Nancy, aqui, minha amiga, diaconisa, missionária, serva do Senhor Altíssimo. Então eu quero receber assim com toda a honra, com toda, sabe assim, com todo o prazer do meu coração, que é de verdade, que o Senhor abençoe esse tempo e que se apresente aí para nós. Fala, né, apresente sua família, enfim, esteja na liberdade aí do Espírito Santo de Deus para nos abençoar, porque eu creio que é uma bênção, já está sendo uma bênção e o nome do Senhor vai ser glorificado e nós vamos conhecer um pouco mais essa história desse povo abençoado que são os Dikassegues, né? Fica na liberdade, diaconisa. Obrigada, graça e paz a todos. Eu me chamo Nancy, tenho 67 anos, sou casada com o pastor Jorge, né? Há 46 anos já. Temos 3 filhos, temos 5 netos e 2 bisnetos. E para a glória de Deus, eu sempre declaro que eles são a minha herança bendita. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje, assim, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, Rosmarina. É uma honra realmente estar participando desse projeto. Em primeiro lugar, nasceu no coração de Deus, né? E que você ouviu, né? Esse chamado e está aí com o podcast, né? A Mesa Cura. E assim, a irmã Rosmarina e nós, a gente tem uma longa história juntos, né? Eu conheci a família das irmãs Rosmarina, ainda as crianças nem existiam naquela época. Sim. Há 24 anos atrás, né? No ano de 2000. E a gente criou-se um vínculo muito grande, uma cumplicidade muito grande. A gente chorou muito juntos, a gente lutou muito juntos. Mas se criou entre nós, assim, uma amizade muito saudável, muito sadia, né? Glória a Deus, verdade. E é um amor, assim, incondicional, né? Eu sempre falo, assim, que existem pessoas que passaram e que estão junto conosco hoje, que a gente chama porque ama, não tem explicação, né? E a Rosmarina e a família dela é uma dessas famílias, né, que eu amo demais, né? E a resposta disso é o fato de nós estarmos aqui hoje juntos. Glória, né? Verdade. Então, eu glorifico muito a Deus pela mulher que você se tornou, né? Eu conheci você 24 anos, ainda estava engatinhando, né? Cheia de porquês, cheia de dúvidas, né? Mas, assim, eu vejo você hoje, né? Eu acompanho o seu trabalho, não só no podcast, mas no seu posicionamento dentro do seu ministério. E meu coração se enche de alegria e de gozo, porque você é uma mulher guerreira, né? Você é fiel aos princípios que está na palavra de Deus, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Então, assim, que você nunca desista, você nunca duvide daquilo que Deus coloca nas tuas mãos e segue em frente, porque Deus é contigo. Por onde você for, né, Ele é contigo. Amém? Amém. Eu vou contar um pouquinho
história da nossa família, e você vê, né? É mais especificamente da história do meu marido, mas que através dessa família eu fui alcançada, né? Glória a Deus. Eu tenho hoje 48 anos de caminhada com Jesus, né? E o meu encontro com Jesus foi em 1976, quando eu conheci o Jorge, né? Eu tinha 3 aninhos. Eu tinha 3 aninhos. Meu Deus. Pois é, eu já estava com 18, né? Então, a gente tem uma diferença de idade bastante grande, né, Asmarina? Então, eu fui morar numa pensão. Meus pais tinham passado por uma situação muito difícil, né? Tinham fechado, ele tinha uma empresa de sauna, né? Aquela sauna caseira, né? E ele tinha fechado e tinha ido embora para o interior. Só que meu pai nunca desistiu de fazer a gente estudar. Então, o projeto de vida dele era educar os filhos e dar estudo, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram embora para o interior e nos deixaram aqui, em São Paulo, né? E minha mãe procurou um lugar para a gente ficar e acabou encontrando a pensão, que era a pensão da minha sogra. Nossa! Né? E ali é umas coisas assim que é a mão de Deus trabalhando já, desde aquela época, né? E a gente foi para lá, foi minha irmã e eu. Minha irmã ainda hoje mora aí, na mesma cidade que Osmarina, já há quase 30 anos, mais de 30 anos. E ali a gente conheceu a família, né, da minha sogra, que hoje ela já está com Jesus. Mulher guerreira também, meu Deus do céu, né? Puxa, ela tinha uma pensão bem grande, né? E ali eu conheci o Jorge. E começou a me levar, me convidou para ir para a igreja, a gente começou a ir. Eu conheci a palavra lá na igreja metodista. E a gente começou uma caminhada. Eu fui batizada, bem para frente, fui batizada na igreja evangélica, né, cristã. E só que assim, né, naquela época, meus pais, eles eram budistas, né? Eles nasceram em berço budista e achavam que tinham que seguir essa tradição para todo sempre, né? Então, quando a gente era criança, tanto eu quanto meus irmãos fomos batizados na igreja católica. Então, assim, eles não tinham muito discernimento do que eles estavam fazendo, né? Da mesma forma que eles eram, no mesmo tempo que eles eram muito fervorosos na sua fé, eles não entendiam por que eles levaram a gente. Eles eram japoneses mesmo. Os pais eram japoneses, e 6, né? Eles eram muito novos para o Brasil. E assim, e a gente tinha assim, um conflito. Eu comecei a ter um conflito muito grande, porque na minha casa sempre teve aquele santuário que os budistas têm, né? E as primícias eram sempre colocadas ali naquele santuário. A primeira pá de arroz era colocada lá, então tinha todo esse ritual, né? E assim, eu sempre falava para minha mãe que aquilo me incomodava muito, eu não me sentia, nunca me senti bem com aquilo, né? Então, mas assim, depois que você conhece a palavra de Deus, você não critica mais, você só ora, né? Você só começa a orar, né? Eu queria assim voltar um pouquinho no tempo, né? Fazer um parênteses aqui, né? E contar um pouquinho de como que foi esse meu encontro com Jesus, mas para eu falar sobre isso eu tenho que voltar na história dos meus sogros, né? Principalmente da minha sogra. Minha sogra foi mãe de 9 filhos, porque o caçula eram gêmeos e o menino morreu logo depois que ele nasceu, né? Uhum. E quando a minha sogra tinha tido o último filho, a minha cunhada, ela estava com acho que 50 e poucos dias ainda, e o Jorge, meu esposo, tinha 2 anos e pouquinho, né? E eu ouvindo o testemunho até do Jorge, a gente conversou bastante ontem, ele falou que o meu cunhado mais velho, ele era muito bom no beisebol, no Yakyu, né, que a gente chama de Yakyu no Japão. E aí a comunidade lá da cidade onde eles moravam no interior do Paraná, eles convidaram o meu cunhado para participar de um campeonato. Aí entra aí um especial, né, que durante 3 dias a minha sogra teve sonhos no mesmo horário.
E ela sonhava que meu sogro voltava para casa com meu cunhado morto nos braços. E aquilo começou a incomodar muito, né? Aí ela falou, aí no segundo dia que ela falou pro meu sogro, falou, olha, não vamos levar o nosso filho para esse campeonato, porque alguma coisa ruim vai acontecer. E meu sogro ficou bravo, porque você imagina, japonês, né? Ele era um dos líderes lá dessa associação lá da cidade, né? Imagina, você fica tendo esses sonhos bestas aí, querendo impedir agora o progresso do nosso filho, e blá, blá, blá. E ela falou, então tá bom. Você tá insistindo, a gente vai, só que vamos todos nós. Porque vai ser a última vez que nós vamos ver o nosso filho. Meu Deus, misericórdia. Aí ela acordou naquele dia e ela teve um sonho de novo. No mesmo sonho, no mesmo horário. Ela pegou e falou, então vamos. Aí ela catou, meu cunhado foi dirigindo o carro, ele tinha 16 anos, acho que. Ele era novo, meu sogro era doido, largava o carro na mão dele, né? E conforme eles iam indo, dirigindo na estrada, diz que dava muita chuva naquele dia. E Paraná é uma cidade assim de terra muito vermelha, né? E parece que o trator tinha passado na rodovia lá, e aí nas beiradas ficam aqueles morretinhos assim de barro. E meu cunhado disse que sempre batendo naquela, assim, bem muito próximo, né, do barranco. Aí meu sogro falou, não, passa o volante para mim que você está dirigindo torto, aí é perigoso. E mudou, né, e meu sogro tomou o volante e caminhou um pouco. Logo em seguida ele capotou o carro. Misericórdia. O carro rodou, a minha sogra com um nenenzinho de 50 e tantos dias no colo foi jogada para fora do carro, o Jorge foi jogado para fora do carro. Aí nesse capotar desse Jeep, que era um Jeep, né? O Jeep caiu em cima dela. Então pegou da bacia para baixo, quebrou tudo. E o nenenzinho não aconteceu nada porque ela estava no alto, assim, né? Então da barriga. Ela protegeu, né? Protegeu, né? Então o Jorge não sofreu nada, a neném não sofreu nada. Aí tinham que levar, eles estavam numa cidade próxima já de onde eles iam deixar o meu cunhado, né? Meu cunhado ia pegar um caminhão, lá numa cidade em Arapongas, para poder ir para Açaí, que era uma outra cidade. Então era assim, passagem de cidade para cidade, né? Daí chegou o socorro, levaram ela para o hospital lá de Arapongas, que era a cidade mais próxima. E o desespero dela, né? Como que vai ser, né? Eu com o neném pequenininho, mamando, o outro com 2 anos, como que vai ser? E ela, lógico, ficou muito brava, né? Muito brava. Ela passou nesse hospital 70 dias, com a perna pendurada no alto lá, que naquela época não tinha o que a gente tem hoje, né? A evolução da medicina, dos equipamentos, né? E ela ficou numa tração assim, pendurada, acho que uma pedra grande na ponta, e estavam puxando para ela poder os ossos voltarem, né? E aí ela testemunha, inclusive, no testemunho dela, ela coloca que no quarto dela, como era uma Santa Casa, existia sempre aquele crucifixo, né? Com um Jesus grudado lá. E diz que ela ficava olhando, mas quem que é esse homem que tá ali, né? Quem que é? Porque eles eram budistas, né? Aí diz que quem entrava era sempre uma freira que entrava lá, né? Aí diz que ela falou, mas o que é esse homem que tá aí? Aí diz que ela falou, é Jesus, tal, né? E ela ouviu falar de Jesus pela primeira vez ali naquele hospital. Aí ela falou, aí você vê como que são as coisas, né? Cidade pequena, as notícias correm, né? Daí uma família lá da cidade onde ela estava internada ficou sabendo que tinha uma japonesa que estava internada. Aí eles disseram, vamos lá visitar. Nem conhecia, nem sabia quem era, né? Vamos visitar. E eles foram. Aí quem que era? Eram membros da igreja metodista da cidade. Sim. Aí, que coisa incrível, né? Como que Deus faz as coisas de uma forma que a gente, você falando, que incrível, por que assim, né? Daí eles vieram, tal, falaram de Jesus, que trouxeram a palavra, oraram e tal. E foi o primeiro encontro que ela teve com Jesus. Aí depois de 70 dias ela saiu de lá e ela querendo saber mais. Aí essa família apresentou o pastor principal da igreja metodista lá da cidade, né? E esse pastor se comprometeu
foram visitar eles no hospital, ela no hospital, e se comprometeu a visitá-los no sítio, porque eles moravam num sítio. E o pedido da minha sogra era que os filhos dela ouvissem falar de Jesus, que ela queria que os filhos dela também conhecessem. Que bênção. Agora você imagina. E eles foram, viu? Eles iam toda semana lá à pastoria, botavam os caixotes no chão e fazia a palavra para as crianças, evangelizou, né? Agora você imagina, a minha sogra, ela é a filha que não teve estudo. Todos eles estudaram, mas aí o avô, né, o pai dela, não deixou ela estudar porque ela tinha que cuidar das coisas de casa. Então ela não sabia ler, não sabia escrever nem nada. Mas quando ela recebeu a primeira Bíblia, ela falou, eu preciso aprender a ler. Ela foi procurar sozinha. Ela aprendeu a ler o japonês, a escrever o japonês e aprendeu o português também, porque ela ganhou a Bíblia em português. E ela devorava, devorava. Agora você imagina o que aconteceu dentro da família, né? Porque o pai dela era aqueles monges, o Bonsan, acho que o japonês conhece bastante, né? E quando ele soube que ela tinha se convertido ao cristianismo, ele ficou muito irado, ficou muito bravo, muito bravo, muito bravo. E expulsou ela de casa. Ou você larga esse negócio, ou você vai ser excluída da família. Ela falou, eu não largo. E ela foi botada para fora. Ninguém mais queria saber dela como família. Mas Deus não dá um nozinho sem que haja um objetivo, né? Um propósito, né? Mas ela não desistiu, né? Ela não desistiu, ela continuou estudando e toda vez que ela tinha uma oportunidade, ela dava um presente. E o presente que ela dava era uma Bíblia. Então, a família dela, da parte do pai dela, né, principalmente com o meu sogro, ele não tinha mais família no Brasil, só estava ele, né? Toda a família começou a receber Bíblia. E hoje, se você for ver... Que mulher sábia, né? A maioria é convertida. Na família da minha sogra tem vários pastores. Glória a Deus. 100% dos filhos são convertidos. Os netos estão na palavra. Os bisnetos estão. Então, assim, a semente foi plantada lá por uma situação que aconteceu, assim, que não foi muito boa para ela, porque ela sofreu muito, né? E um detalhe, o meu cunhado não conseguiu ir para esse campeonato, né? E olha o que aconteceu. O caminhão que ia levar esse pessoal para sair para o campeonato bateu e teve uma morte. Um dos jogadores morreu. Meu Senhor. Então eles não conseguiram chegar no campeonato. Então, assim, a gente vê que realmente foi de Deus, né? Um livramento de Deus muito grande para o meu cunhado. Hoje, sim, meu cunhado é pastor também, né? E, assim, havia um propósito para tudo isso, né? Foi difícil, foi sofrido, foi, mas também teve um livramento e teve um fruto muito grande, sim, né? Esse problema todo. Você vê, através então, dela, muitas vidas, né, veio para Jesus, né? Como que é? Eu sempre falo, basta uma pessoa, Deus atrai uma pessoa e depois vai usando e atraindo, né? Que bênção. E assim, o que a gente, até ontem eu falei assim, deixa eu perguntar, eu tinha esquecido de um detalhe, né? Aí eu fui perguntar para o Jorge, falei, bem, a Batiana é minha sogra, né? A minha sogra não, a esposa do meu Dichan, né? Do Dichan dela. Eu falei, a Batiana morreu convertida. Aí ele falou, morreu. A minha sogra foi, quando ela estava doentinha, ela foi, ela ficava doente, ela não queria nem saber, ela começou a ir, né? Não posso, mas eu entro, né? Foi lá, levou a palavra, a minha Batiana converteu, aceitou Jesus e morreu salvo. No final da vida do Dichan morreu com 104 anos. E lá, o templo que ele tomava conta, ele que tinha ajudado a construir, né? Mas no final da vida dele, ele não conseguia mais ir para o templo, ele ficava em casa. Aí minha sogra começou a ir, começou a passar dias, começou a passar semana, e dá-lhe palavra, e dá-lhe palavra. E ele começou a ouvir, né? Então ele já estava assim, que a vida toda ela orou pelo pai, né? Para Deus tirar essa venda, né? Para quebrar esse jugo, essa maldição. No final da vida dele, meu Deus, ela fez o apelo, ele aceitou Jesus e morreu salvo. Oh, glória! Então, assim, essa foi a pessoa que Deus colocou na minha vida para que o evangelho entrasse na minha vida, porque eu não conhecia, eu era totalmente ignorante,
na fé, não sabia que existia. Para mim era só católico e budista, né? Não sabia que existia outras igrejas ou religião, cristianismo, outras religiões, né? Aí eu vou abrir um parênteses aqui, um outro parênteses, vou fechar esse aqui por enquanto, vou abrir um outro, e eu vou entrar numa história assim que até comentei bastante com a Marina ontem, que acho que vai ser também assim, eu vejo que é o carinho de Deus, né, com a vida da minha sogra, né? Verdade, você contando esse testemunho, eu tenho certeza. Honrando ela. Honrando, né? Então, assim, a minha sogra e meu sogro, eles vieram morar comigo aqui na minha casa. Minha casa é bastante grande, né? Então, eu tenho um apartamento no fundo, né? E eles vieram morar comigo. Eu lembro que numa época, ela recebeu a visita de uma missionária japonesa. E ela ficou hospedada na nossa casa, acho que mais ou menos uma semana, 10 dias. E ouvindo, assim, e ela veio para o Brasil para coletar informações a respeito dos decassegues que saíram, a gente fala decassegue, mas não são os imigrantes que saíram do Japão e vieram para o Brasil. E ela queria coletar informações, como que tinha sido a vida deles aqui no Brasil e tudo, né? E encontrou a minha sogra. Aí todos os dias elas sentavam, eu fazia o almoço, fazia o café para elas lá, levava e a minha sogra compartilhando, né? E a minha sogra contou, né? Então, outras pessoas também foram entrevistadas, né? E eu sei que ela fez um livro, que é esse aqui, ó. Né? Que chama aí, alguma coisa da história do Ike. E essa é a história da minha sogra, né? Então tem aqui uma foto de toda a família da minha sogra, né? E ali nesse livro, nesse testemunho, ela contou, né, como que foi a chegada dos migrantes. Ela veio muito pequenininha, mas assim, os irmãos, né, foram contando para ela, né? Como que foi a vida dos imigrantes, né? Tem um episódio que ela contava que eles trabalhavam no campo, né? E naquela época tinha muita criação de bicho da seda, né? E eles trabalhavam lá para fazer isso. Só que, assim, eles foram, assim, meio que escravos no Brasil, né? Então, assim, para você comer, existiam mercearias. No próprio... Não diria que seria na fazenda, mas que forneciam alimentos, né? Então, eles iam lá comprar um arroz, acabou hoje, pegava arroz, pegava farinha e colocavam na conta. Tinha um livrinho lá, um caderninho que eles iam anotando. E o que eles ganhavam por mês não dava para pagar, porque os preços eram exorbitantes, né? Então, sempre eles ficavam com dívidas. E isso era uma forma do fazendeiro segurar eles lá, para eles não irem embora, né? E foi justamente na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, no Brasil se criou dois grupos, né? Depois que terminou a guerra e tudo lá, que as notícias vinham não por internet, como a gente está fazendo agora, mas era por rádio, né? E desde aquela época já existia fake news, tá? Porque, sabe aquele telefone sem fio? A pessoa ouve e vai falando. Então, uns entendiam que o Japão tinha ganhado e outros entendiam que o Japão tinha perdido. E esse pessoal que cria que o Japão tinha ganhado eram violentos, né? Então, esse bicho da seda, eles que faziam linhas, e as linhas eram mandadas para os Estados Unidos. E foi contra eles que eles perderam, né? O Japão perdeu. E aí, quando esse grupo, né, que era... Eu não sei se eles eram esquerda ou direita, eu não sei, né? Mas eram que acreditavam que o Japão tinha ganhado, né? Eles começaram a colocar fogo nas criações de bicho da seda, né? Nossa. Então perderam tudo, foi um caos, né? E aí a minha sogra conta, né, que o que era difícil já se tornou pior, né? Porque já não tinha mais trabalho, né? As terras não eram deles, eles tinham dívidas, porque comeram e não conseguiam. Na verdade, ficavam então, presos também nas mãos, né, dos... Isso é escravidão mesmo, né, no Brasil, na época da escravidão, né?
Então eles falam que passaram uma vida muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas Deus é soberano, né? Deus, eles conseguiram sair de lá, né? Teve ajuda também de japoneses, até de brasileiros, né? De pessoas que já tinham vindo para o Brasil antes, que ajudaram. E eles conseguiram sair de lá. Aí teve uma fase da vida deles que eles foram muito prósperos. Meu sogro era fazendeiro, tinha fazendas grandes lá no Paraná, né? E eu vejo assim o carinho, né, que Deus teve depois com a minha sogra, com esse episódio da missionária na nossa casa. Esse livro foi lido por alguém da NHK do Japão, né? E essa pessoa que leu entrou em contato com essa missionária. Eles tiveram um encontro lá e ele pediu permissão para transformar isso numa série de televisão. E acho que aí entra a parte que acho que a maioria conhece, que foi a novelinha do Haru Inatsu. Nossa, glória a Deus. Porque era assim, né? A época que eles vieram para o Brasil, o Paraná era uma terra muito fria. Então, no Haru, que é período de gostoso, lá, de frio, era muito frio. E no verão era muito quente, né? Só que Haru ainda é, né? A gente conhece, mas Natsu é calor. E lá não tinha essa fase, né? Desses climas. Mas o visionário, né? Que é o rapaz que pediu para transformar em novela, em série, ele colocou o nome de Haru Natsu. Porque no testemunho, a minha sogra falava que tinha época que era muito frio, né? E tinha época que era muito calor, né? Então, eram extremos, né? Mas aí transformou. Eu lembro que depois a missionária ligou para minha sogra para falar, né? Pediu permissão, minha sogra falou que podia. E 90% do que tem de história, né, da época, como que eram as fazendas, como que eram as famílias, testemunho da minha sogra. Glória a Deus. Né, que ele tirou. Então, assim, Deus honrou muito, muito, muito. E eu assisti há uns 10 anos, eu assisti esse filme, né? Haru Inatsu, eu chorei muito, muito. Aí hoje aqui a gente conversando e eu sabendo quem foi a autora, vamos dizer, né? Porque ela 90% foi a história dela, né? Depois dela, também né? foi passado na televisão japonesa, não faz muito tempo, acho que uns 3, 4 anos, né? Foi passado também na televisão japonesa, né? Aqui. Então, meu Deus. Mas assim, é glorificante, né? A gente vê e assim, olha o detalhe de Deus. Ele não mandou qualquer pessoa para fazer a coleta desses testemunhos. Ele mandou uma missionária cristã. Sim. Então, assim, a linguagem delas, da minha sogra e dela, era única. Era Jesus em primeiro lugar. Elas oravam primeiro, elas cantavam hinos. Eu falava, gente, que está acontecendo, né? E a gente, assim, se sente identificado, porque eles estavam dentro da minha casa. Então, assim, você fala, puxa vida, né? Como Deus é tremendo, né? E eu não sei como essa senhora está hoje. Minha sogra já é falecida, 5 anos atrás o Senhor recolheu. Mas, assim, ela deixou um legado muito grande, né? Um legado muito grande. Ainda tem desses livros? Tem livrarias, vendem até hoje. Ai, porque eu gostaria de adquirir um livro desse. Eu quero. Os seus filhos, principalmente, vão conseguir, porque tem bastante coisa. Ah, sim. A minha nora, ela com certeza, ela vai. Eu vou providenciar um exemplar e eu vou mandar para você. Ah, eu tá quero. Bom? Mas assim, eu vejo assim, né, fechando esse parênteses aí da história do testemunho dela, né? Voltando agora para o cristianismo dentro da nossa família, ela foi uma grande evangelista, né? Ela estava lá no hospital e ainda estava evangelizando. 95 anos ela tinha quando Jesus recolheu, né? E eu lembro também que nesse período que ela ainda morava comigo, eu já tinha voltado do Japão, eu perdi meu pai, né? Eu fiquei
7 meses cuidando dela. Eu larguei tudo aqui em São Paulo, fui para lá, para Atibaia. Eles moravam em Atibaia, inclusive perto de onde estão os pais da irmã Marina, né, Sim, Dani? sim. E eu fui lá, fiquei cuidando. Aí nos últimos 40 dias, meu pai ficou direto no hospital também. Eu fiquei com ele 24 horas por dia lá. E a palavra chegou a ele também, né? Através do meu pastor, que Deus também já recolheu, né? Mas, assim, foi uma bênção, porque meu pai tinha visões de aranhas, de cobras descendo do teto, e ele fazia, ai, 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 vai me pegar, né? Aí nós chamamos, o pastor foi lá, orou, e ele falou, nossa, sumiu tudo. Aí o apelo, né? Que a gente sempre falava para todo mundo, ele falou, olha, a única doutrina, ou a única religião que presta é a religião da minha filha, que é a minha, né? Ele falava para todo mundo, ele era budista. Então, ó, tem que ser Jesus. Ele falava, só que ele não tinha feito. Aí o pastor foi lá para visitar no hospital, fez o apelo, e ele falou, eu quero. Ele falou, né? Aceitou Jesus. E ele morreu logo em seguida, né? Logo depois ele faleceu, mas te glorifica a Deus, porque ele também foi salvo, né? Glória a Deus. Daí mamãe ficou sozinha, né? Mamãe ficou sozinha. E mamãe, ela tinha um problema, assim, de saúde, né? Mas o problema dela era... Depois a gente descobriu que era uma demência, né? Então, ela tinha aqueles picos de alegria, os picos de morte, né? E eu sofri muito na mão dela, porque da mesma forma que ela me amava muito, ela me odiava muito. Nossa, né? Então, ela falava coisas, assim, pra mim chamava de diabo, sabe? Ela tinha aqueles olhares difíceis, tudo, mas a gente nunca desistiu. E ela veio morar comigo. Veio morar e ficou junto com a minha sogra. Primeiro ela ficava dentro da minha casa, mas ela começou a ter crise, ela não queria mais ficar dentro da minha casa. Eram jogos desiguais, né? Mas, assim, eu sofri demais, eu chorava muito, eu falava, meu Deus... Isso depois que o pai da Diaconisa tinha falecido? Tinha falecido, e ela veio morar comigo. Eu tinha meu irmão, mas ele não aguentava ficar com ela também, né? Sim. Porque ela era muito difícil. Mas ela ficou um tempo morando, desceu da minha casa e foi morar com a minha sogra ali no fundo. Nossa, que bênção as duas juntas. Mas o meu medo maior é porque ela estava corrompendo a fé da minha sogra. Ela era muito incisiva, ela era muito convincente, a minha mãe, né? Aí teve uma hora que a gente não aguentou, né? Então a gente decidiu, tanto a minha família, eu e meu irmão, como a família do Jorge, a colocar eles numa casa de repouso. Mas não era uma casa de repouso qualquer, né? A gente levou eles lá para Campos do Jordão e elas ficaram lá, né? Mas aí depois, durante no período que ela ficou aqui em casa morando com a minha sogra, apesar dela ser assim, bastante incisiva, minha mãe, né? Bastante contundente no que falava, o Senhor prevaleceu. Olha que incrível que aconteceu. A minha sogra falou da palavra para ela, falou de Jesus, ela fez a oração de confissão, né? Pediu para ser batizada. Glória a Deus. Só que eu não ficava sabendo de nada, porque elas conversavam lá. Aí um dia a minha sogra falou, olha, vocês podem levar a gente na igreja? Tipo, claro que pode, né? E minha mãe ia batizar junto. Já tinha minha mãe, né? Eu falei, tá bom, aí levei. Aí cheguei na igreja, meu irmãozinho lá que a gente já conhecia há muitos anos, que nós éramos daquela igreja. Ué, não sei se você não vai ficar? Eu falei, não, a gente tem um outro compromisso, a gente vai para uma igreja lá também para assistir. Ela falou, mas a sua mãe vai ser batizada hoje. Eu falei, como assim? Eu falei, eu não tô sabendo de nada, poxa, ninguém me falou nada, vocês não me falaram nada, não tô nem sabendo que minha mãe aceitou Jesus. Aí ela falou, pode ir pro seu compromisso, eu vou ficar aqui com a Betiana. E foi batizada, né? E eu sei que ali teve uma mudança na vida dela, né? Ela tinha ainda essas crises de demência dela, eram fortes, né? Ela brigava muito lá no Sakura Home, né? Que é lá em Campos do Jordão. Ela batia nos idosos. Uma vez ela caiu, quebrou, rachou a cabeça, quebrou a perna. Sei que ela aprontou lá. Mas, assim, o final de vida dela foi na época da Covid forte aqui no Brasil. Uhum. No Brasil. E eu não consegui ficar com ela no hospital. Não podia ficar. E aquilo me doía tanto, mas me doía tanto. A gente ia só nos finais de semana que podia visitar, tudo, né? E a gente não perdeu a oportunidade, Jorge. Eu chegamos
lá. Nesse dia ela ainda estava mais assim, reconhecendo tudo, né? E a gente fez a oração de realiança. Ela já não estava falando, mas ela concordava com a cabeça, né? Aí eu orei, o Jorge orou, a gente ungiu. E a gente começou a ir todo final de semana para visitar. E ela foi definhando. E no último dia, nós íamos ter o culto da quarta-feira. Eu liguei para ela, acho que eram umas 5 horas da tarde, conversei com ela. Aí eu liberei ela, né? Eu falei, mãe, não precisa mais se preocupar com nada, tá todo mundo bem, né? Os filhos estão bem, seus netos estão bem. Então descansa. Eu falei para ela, descansa no Senhor. Né? Alivia esse seu fardo, né? Ela morreu naquele dia, às 9 horas da noite. A gente estava em culto, né? Então, assim, eu louvo a Deus, né? Que mais uma vez, foi a minha sogra, foi um instrumento para trazer a palavra. E, assim, toda a minha casa, né? Meus pais foram salvos, né? E a gente ainda tem uma caminhada pela frente, eu ainda tenho meus irmãos, que eu oro por eles também todos os dias, né? Coloco a vida deles no altar de Deus. Eu sei que eles já ouviram a palavra também, mas é tudo no tempo de Deus e a gente respeita, né? E a gente glorifica a Deus, porque apesar de ser difícil, né? A nossa caminhada não é fácil, porque a palavra fala, né, que a gente teria aflições, né? Jesus falou, mas que era para a gente ter bom ânimo, né? E, inclusive, esse fato de eu não ter conseguido falar do plano de salvação para minha mãe também é bíblico, né? Se a gente ver lá, tem 3 passagens, mas eu coloquei uma que é de João 4:44. Jesus diz assim, ó, ora, Jesus mesmo havia testificado que o profeta não tem honra na sua própria terra, mas ele luta por isso, né? Então, assim, é assim que funciona, né? Aquilo que a gente não consegue, Deus levanta outro, mas você fica na retaguarda, né? Em oração, né? E é assim, a gente tem experiências incríveis com Deus, né? Muitos de nós sofremos porque a gente não mais hoje, né? Eu acho que a gente já está num degrau assim, não vou dizer que a gente está no topo porque falta muito para a gente chegar lá, né? Mas a gente vai ouvindo, a gente vai trabalhando no ministério. Eu fiz teologia, já estou formada, estou fazendo de novo, mas agora como ouvinte, porque eu falo, Deus, é incrível. A gente tem uma escola de ministérios lá de Vinhedo, que a gente fez o IFC, chama IFC, e aí a convalidação a gente fez numa faculdade. Eu estou ouvindo tudo de novo, eu estou participando do curso tudo de novo. E cada vez que você ouve, Deus traz uma revelação nova, né? Então, é incrível o que fala a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não é de ontem, ela é de hoje e amanhã também, vai ser de uma forma diferente que Deus vai falar. A mesma passagem, a gente fala, nossa, mas você vai trazer de novo essa palavra? Você já não trouxe outro dia? Ela vai trazer de novo essa palavra e Deus vai falar diferente. Isso é verdade, ela é viva, né? É viva, e ela fala que ela corta dos 2 lados, né? Então, assim, a gente assim, passa por dificuldades, a gente sofre, a gente perece, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, pereci, mas não pereceu, não. A gente esquece, né? A gente não pode se esquecer da essência de Deus nas nossas vidas, né? O que Ele representa, o que Ele é nas nossas vidas, né? Então, assim, eu aprendi que as premissas de tudo que eu tenho é dele, né? Então, assim, aprendi a ser fiel com Ele, né? Com Ele ordena na palavra, né? Então, se eu recebo, eu sou muito, muito rigorosa com relação a dízimos, né? Para mim é algo assim que é um compromisso meu com o Senhor, né? E também se a gente recebe alguma oferta, algum presente, eu sempre dou a porção do Senhor, eu devolvo para Ele, mas como oferta de gratidão, né? Então é um dízimo de gratidão que eu dou para Ele. Sim. Então, assim, a gente ainda tá, eu estou muito longe ainda de falar, nossa, tô perguntando, não sou, ninguém é perfeito, né? Mas tô batalhando, né? A cada dia a gente aprende mais, né? A
gente tropeça, a gente posterga a bênção, porque a gente não sabe que a gente tem que estender a nossa mão, que Deus já preparou, tá lá no alto, né? Tá lá, tem as caixinhas das bênçãos que Deus prepara. Então, qual que é a minha parte? Né? É eu estender minhas mãos e buscar, né? Porque Ele já entregou, né? Então, como que a gente faz isso? É meu posicionamento, é a minha dedicação à obra, é a minha oração, né? Então, assim, é a minha parte. E você acha que é difícil? Não é difícil, né? É um tempo que Deus quer com a gente, né? E a gente devia glorificar Ele, porque a palavra fala que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos, né? Então, assim, que a gente esteja nesse rol de poucos escolhidos, né? Porque a promessa dele se cumpre, né? E se a gente não fizer, o outro vai fazer e a gente vai ficar de escanteio, né? Mas graças a Deus que todos nós temos a oportunidade, Ele sempre nos dá uma segunda chance, né? Então que a gente não perca nunca, né? Essa chance que o Senhor dá, de estarmos aos pés dele, né? De estarmos servindo, estarmos cumprindo o nosso ID, né? E o nosso ID não é você pegar a mala e ir para, vou lá para a Cochinchina, não é isso, né? Deus vai falar para você onde Ele quer que você esteja. Pode ser que Ele te mande lá para a Cochinchina, né? Mas como Ele um dia nos mandou para o Japão. Você imagina, olha, só fazendo um outro parênteses aqui, no ano de 2000, quando a gente passou por um outro testemunho que um dia eu vou... Eu tô aqui, enquanto a diaconisa tá falando, eu tô pensando sobre isso, sabia? Eu tava pensando assim, né? Quem conhece o pastor Jorge e a diaconisa Nancy, a gente percebe o quão cultos são, né? E que, assim, teve um status, né? A gente vê, assim, que teve um status, teve um certo status na vida, uma oportunidade de estudo, e a gente percebe, né, na diaconisa, no pastor Jorge, né? Mas é isso que eu queria falar, porque quando vieram para o Japão, se submeteram aí para uma fábrica, né? Então, o que eu estava pensando aqui, enquanto a diaconisa estava falando, o que vinha na minha mente, eu vou chorar porque hoje eu estou muito emocionada de estar falando com a diaconisa, sabe? E assim, o que eu vejo assim, sabe quando Paulo fala que eu aprendi a viver tanto na bonança como na escassez? É isso que veio ao meu coração quando a diaconisa estava falando, ainda estava falando, não tinha nem tocado nesse assunto, é o que veio ao meu coração. Porque é nítido ver o quão vocês são cultos, né? Mas eu conheci vocês como os decassegues aqui no Japão, dentro de uma fábrica e trabalhando como qualquer um de nós aqui e ainda amando vidas, porque eu sou testemunho disso, né? E eu quero que a diaconisa possa falar um pouco mais sobre isso, né? Eu acabei até interrompendo aí, mas eu não podia deixar de falar, sabe? Estava aqui ardendo, queimando no meu coração o que eu vivi, o que eu presenciei, o que eu vi, o que eu sou testemunha, né? Também. A gente, assim, não entende quais são os propósitos de Deus na nossa vida, porque a gente é humano, a gente é carnal, né? E a gente muitas vezes, na maioria das vezes, a gente age pela razão, né? E a gente não consegue assim, deslumbrar e enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Mas tudo isso é um trabalhar de Deus, né, dia a dia, é um degrau do outro, né? E realmente, quando nós fomos aí para o Brasil, eu tinha passado por uma situação muito, 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 muito difícil. Eu era funcionária federal, né? Não vou contar meu testemunho agora, isso aí vai ficar para uma outra oportunidade. Eu fui acusada de um delito que eu não cometi, né? E o desfecho de tudo isso demorou 23 anos, mais de 20 anos. Sim. Mas Deus me deu vitória. Glória a Deus. Levantou, né, com acusações mentirosas, com calúnias, né? Caiu por terra, né? Glória a Deus. Mas para chegar ao ponto de ter esse livramento aí de Deus, eu tive até sentença de prisão.
Eu fui condenada a 5 anos de detenção. Nossa. Por algo que eu não cometi. Por quê? Porque meu advogado não foi para audiência, não me falou que tinha audiência e foi a revelia, né? Mas Deus é Deus, né? Deus colocou uma advogada escolhida pelo meu pastor, que faleceu também, e ela fez uma defesa incrível, também era uma cristã, né? E eu tive, por unanimidade, o desembargador disse, não, que não tem nada que condena ela, né? Só que a gente ainda está batalhando, porque eu perdi tudo, né? Eu perdi emprego, eu era gerente geral, né, numa agência, perdi o emprego, perdi o salário, perdi tudo. Mas não perdi a vida, não perdi a salvação, né? Jesus continua aqui. E eu sei, eu creio que ainda vai ter reversão dessa situação aí. Amém. Eu tenho promessas de que Deus vai ressarcir tudo aquilo que o inimigo roubou, mas eu não me apego a isso, não. Sempre falo pro Jorge, né? Falei, aquilo que Deus transformou na nossa vida, nas nossas vidas, né? Na vida dos meus filhos, eles são muito prósperos, graças a Deus, né? São empresários, são profissionais assim que estão no top aí de linha, né? E isso não é privilégio meu, porque são meus filhos, né? Porque a gente sempre colocou eles no altar de Deus, eles são cristãos também, né? Tem uns que estão caminhando meio capenga, assim, mas a gente continua orando, toda a família durante as lutas, mas a gente não desiste, né? Eles são do Senhor, a gente declara todos os dias que eles são do Senhor, né? Eu nomino todos eles e a gente declara, né? Mas eu sei que eu já declaro que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Né? Então, assim, as promessas existem, né? Mas eu não me apego mais a bem financeiro nenhum. Não tenho. A gente aprendeu a passar na bonança, a passar na dificuldade e nunca nos tem faltado. Né? Por isso que eu falo que o meu posicionamento como serva que honra, né, as minhas primícias para o Senhor, eu e meu marido, isso aqui não se discute isso na nossa casa. Né? Vai faltar? Não vai faltar. Ah, mas se a gente der isso, não vai faltar. A promessa de Deus é que não vai faltar. E a gente tem vivido esse sobrenatural há mais de 20 anos já, né? Então, assim, como é bom, como é gratificante servir a esse Deus vivo, né? Então, a gente aprende, assim, com o dia a dia da gente, né? E eu sempre falo, né, que há muito tempo eu troquei uma palavra por outra. Quando a gente ainda estava na ignorância, né, de conhecimento da palavra, a gente fala, ai Deus, por que aconteceu isso? Ah Deus, por que o Senhor não fez assim? Por que não sei o quê? Por quê? Era sempre por quê, né? E hoje a gente não fala mais por quê. Tô passando por uma situação muito difícil. Para que é isso, Senhor? Qual é o objetivo? O que o Senhor quer de mim? Tá difícil, tá doendo, né? Tá queimando, né? Eu vou cair, né? Eu vou machucar. Mas para que o Senhor precisa que eu passe por essa situação? Qual é o objetivo? Me mostra o que eu vou fazer, né? E isso tem feito toda a diferença. Tem feito toda a diferença, né? A gente percebe, assim, que quando você entende quais são os planos de Deus para você e através de você, as montanhas viram morrinhos. Sim. Aquilo que parecia um gigante não é mais um gigante, é uma formiguinha. E a gente não fala isso assim, fala assim, tá falando isso. Não, estou falando isso porque eu vivo isso. Então, assim, não é um negócio que eu falo, eu vou ilustrar para ficar bonito, não é. Isso tem sido a nossa história, a minha história há mais de 20 anos, depois de tudo isso que aconteceu, né? E eu não deixo de glorificar Deus, por nada, né? Eu honro a Deus, assim, com minhas orações, com o meu posicionamento, com a minha família, né? Eu sempre consagro a minha família ao Senhor, a nossa vida, as nossas vidas, né? Ao Senhor, né? E assim, não é você falar, mas meu Deus do céu, tem que ir para a igreja. Mas gente, é tudo no tempo dele. Precisa congregar? Precisa, por quê? Porque a gente fala que se você tirar uma brasa do braseiro, ela vai morrer.
Ah, o E fogo vai apagar, é a infelizmente mesma hoje coisa. tem muita gente que fala que não precisa ir, né? Pois é, mas isso aí é uma investida satânica. Porque o objetivo dele é fazer exatamente isso. A gente sabe que existe os dois lados, né? O lado do bem e o lado do mal, né? E às vezes a gente fala assim, mas essas vozes estão... E essas vozes estão falando mesmo, né? Mas a vida da gente é dentro de um braseiro. Se a gente não tiver em comunhão com pessoas que edificam nossa vida, que compartilham da mesma fé, estar debaixo da cobertura da Igreja de Cristo, o que é difícil vai ficar pior. Assim já é Verdade. difícil, né? Assim já é difícil, Sim. porque é investido em Satanás, assim, até a volta de Jesus Cristo, né? Mas, assim, desculpa estar falando nesse tom, né? Mas eu estou falando porque eu passei por isso, né? E a gente, assim, acompanha vidas, né? Eu gosto, a Osmarina até comentou, né? A Osmarina comentou que ela gosta muito de fazer visitas e eu sou desse tipo também, eu gosto de ir visitar. A gente vai no hospital, a gente vai nas casas. Hoje mesmo eu conversei com uma menina que está passando por dificuldade, uma menina lá, até minha idade, né? Uma senhora, está passando por uma luta. É uma E menina a ainda. gente uma menininha, né? É, mas, assim, vale a pena. Por mais Porque difícil que eu quero seja, né? até assim abrir um parênteses assim para falar. É uma mentira as pessoas que falam que está fora da igreja, que já recebeu Jesus e que não precisa ir para a igreja, que está fora. Olha, gente, desculpa falar, mas é uma mentira dizer que essa pessoa lê a Bíblia, que a pessoa tem uma vida de oração, que essa pessoa ela tem a mesma fé. É uma mentira. Mentira, mentira. E esse é o objetivo do inimigo, né? Esse é o do inimigo. E você está fora da cobertura da Igreja de Cristo. O que acontece? Se você não tem essa cobertura, você está com a cobertura do mundo, né? Então, as coisas que o mundo oferece, se você for olhar pelos olhos carnais, é fantástico. Sim, eu falo que não Mas é ele não te dá feio. E não é ruim, né? São coisas que. pelo Porque contrário. se fosse ruim era fácil, né? Para resistir, né? Verdade, é verdade, né? Então, assim, que a gente tenha discernimento, né? Que a gente possa entender, né? O que é viver nesse mundo, né? Eu até diria que já é um mundo, assim, que o maligno está dominando, né? Sim. Mas aqueles que foram chamados, aqueles que entenderam, né? Que entendem, né? O que foi o sacrifício de Jesus, que a gente se posicione, né? Que a gente se posicione e faça a diferença onde quer que a gente esteja, né? Então, assim, eu até coloco sempre, né, que a gente tem que colocar Jesus sempre em primeiro lugar, né, na nossa vida, convidar diariamente a Ele a tomar o controle de todas as situações que vão acontecer naquele dia, porque se é difícil com Ele, você imagina como que será sem Ele, né? E orar, pedir livramento para as famílias, impedir, bloquear a ação do anjo da morte precoce, que acontece muito, muito, muito. Se a gente não estiver atento, acontece, né? Até no nosso meio pode acontecer. Então, cobre com o sangue de Jesus Cristo sua família, seus filhos, seus bens, né? Pede para Deus guardar seus bens. A gente fala que a gente não unge bens, e não unge mesmo, a gente unge pessoas, né? E a gente fala, cobre com o sangue de Jesus Cristo, é você e toda a sua casa. Né? Então, a sua casa inclui isso, seus bens, até seu cachorrinho está incluído nisso, né? Porque se você ama um animalzinho, né? Então você pede para Deus proteger também, né? E cuidar do ministério que Ele entregou para nós, né? Que a gente tenha esse entendimento do que Deus confiou para a gente. Qual é a tua posição dentro desse ministério de Cristo? Não estou falando da sua igreja, não estou falando da minha igreja, mas estou falando dentro do corpo de Cristo. Para que você foi chamado? Né? Aí às vezes a gente fala assim, eu vou te ungir pastor, mas eu não tenho chamado para pastor. Eu vou te ungir, não tenho chamado. O meu trabalho é fazer isso. E eu sei, né, que o meu trabalho é de diaconia. Eu gosto de servir e eu não gosto de aparecer.
faço questão nenhuma, nenhuma de aparecer. Se eu puder ficar nos bastidores, para mim é melhor. Né? Trabalhar ali nos bastidores. Eu sei que é verdade. Eu posso, né? Eu sei disso. E você não é muito diferente disso, né, Osmarina? Você é uma pessoa também que gosta muito de servir, de abençoar, né? E não é de hoje, é desde a época que eu te conheço, né? Que você é assim, né? Aí eu até estava pensando, né? Falei, nossa, mas ela tá falando de testemunho dos outros aí, né? Da sogra, não sei o quê. Será que ela não tem testemunho dela? Tem muito. Mas hoje o objetivo não é esse, né? Hoje o objetivo é falar dos nossos antepassados, que a Osmarina mesmo falou, né? Que através da vinda deles para o Brasil, né? Sofreram muito. A gente tem essa oportunidade de poder voltar lá para a terra deles, né? Conhecer. Porque o Senhor, assim, cortando, né, perdão, né, mas eu vejo assim, né, que o Senhor, como nós falamos ontem, né, o Senhor levou pessoas há 100 e poucos anos para o Brasil, e graças a esse povo que foi, aos imigrantes japoneses, igual eu falei no começo, eu estou aqui no Japão, meu marido é descendente, meus filhos e netos praticamente são japoneses, né, e assim, olha o propósito de Deus, olha a perfeição de Deus em tudo isso. E quando a diaconisa estava falando de tudo que aconteceu com a diaconisa, né? Eu fiquei pensando que, lógico, foi uma coisa ruim, que eu creio que o inimigo se levantou, mas o Senhor usou esse propósito e tirou a diaconisa e o pastor do Brasil, olha para ver, porque se ficasse lá também, seria muito ruim aquele tempo para vocês, né? E aí o Senhor tirou do Brasil, trouxe para o Japão, ficaram aqui quantos anos? 8 anos. E nesse 8 anos, eu quero que todos que o pastor Jorge, a diaconisa Nancy abençoaram aqui no Japão nesses 8 anos, ao assistir, comente e fale, eu fui uma dessa pessoa. Porque nesses 8 anos de Japão, eu tô falando com toda certeza que com quem vocês passaram, com as pessoas que vocês abraçaram, jamais esqueceram. E fizeram a diferença, eu tenho certeza. Eu sou uma delas, meu esposo é outro. Nossa família somos essas pessoas. E eu sei que tem muitas pessoas. Irmãos aqui, pessoas que a diaconisa trabalhou, o pastor trabalhou na fábrica, que foram abraçados por vocês e que marcou a vida deles. Que ao assistirem, eu sei que as pessoas vão assistir. Comente aí, eu fui uma dessas pessoas, porque eu tenho certeza disso. Porque se eu estou aqui hoje conversando com a diaconisa e com meu coração cheio de gratidão, que eu estou aqui segurando as lágrimas, é porque teve esses 8 anos no Japão. Então, o Senhor, ele tem um propósito e a gente, por mais que a gente não entenda, depois que passa, no momento a gente não entende, mas depois você vê, meu Senhor, esse propósito do Senhor, ainda que foi no momento tão dolorido da vida da diaconisa e do pastor, o Senhor usou para fazer a obra dele aqui, abençoar vidas, né? E deixou um legado aqui no Japão. Eu sei do que eu estou falando. Tem um legado aqui no Japão, deixou todas as pessoas que a diaconisa passou, o pastor passou, tem testemunho que foram usados, seja uma palavra, seja oração. Eu sempre conto para minha filha, né, que quando a minha filha nasceu, eu conto para ela, né, vai fazer 21 anos, né, quando a minha filha nasceu, lembra, Gabriela? E eu fiquei muito ruim, que assim, eu tive cesárea e logo depois que ela nasceu, eu fiquei com muita tosse, né, e ainda no resguardo eu fiquei com muita tosse, com uma dor no ouvido que eu não podia nem tomar remédio. E eu falo para ela, o pastor, hoje pastor, né? Mas na época presbítero Jorge, a diaconisa Nancy, eles oraram por mim, lembra disso? Colocaram as mãos no meu ouvido, oraram por mim. E eu, assim, tava muito preocupada, porque eu tossia muito. Eu falei, gente, vai estourar todos os pontos da cesárea.
E eu fui no hospital depois, na volta, no retorno, e eu tava perfeita, não tinha nada. Então, e eu conto para ela que vocês que oraram por mim naquele dia, né? Isso, né? Então, eu glorifico a Deus, assim, sabe? Então, o propósito, é igual a Diaconisa falou, não é por quê, mas para quê, né? É verdade. Eu lembro que no ano de 2000, o Jorge foi para o Japão em maio e eu fui para ir em outubro, né? Ficamos 6 meses aí ainda aguardando, né? Na época a gente participava de umas reuniões de um grupo chamado Adonep, e numa dessas reuniões uma pessoa veio para mim, uma irmãzinha, né? Chegou para mim e falou assim, olha, o senhor está te levando para outra nação. Aí eu falei, você tá doida? Eu falei, imagina, e os meus filhos? Tudo pequeno, o Marquinhos tinha na época 12 anos, a Pamela, eu falo, meus filhos, a Pamela tá sempre no meio, né? A Pamela tinha 3 anos. Aí o meu outro filho tinha 14, 16, eu acho, 16 anos. E a Daniela tava com 17. Eu falei, como é que vai ser, meus filhos? Tudo pequeno? Aí eu escutei pela primeira vez. Vai, cuida dos meus lá, que dos seus eu cuido aqui. Eu falei, Que forte. Jesus. É bem isso Aí eu mesmo. sei que Deus... Aí Deus começou a preparar tudo e a gente falava assim, meu Deus, mas eu não vou conseguir ficar longe dos meus filhos, não consigo. Enfim, a gente acabou chegando no Japão, né? Aí teve um acampamento lá de Gifu, no ano que eu cheguei. Eu cheguei em outubro e em dezembro a gente já foi lá para acampamento, né? E eu tinha tido derrame facial, tava doendo muito, tava toda torta, tava horrível. Aí teve um pastor que participou desse acampamento, acho que é o pastor Gisiel, se não me engano. Uma bênção de pessoa também, né? E eu chorava muito. Tudo que falava lá eu chorava. Aí na hora da saída ele ficou segurando na minha mão. Aí ele falou assim, descansa no Senhor. Cuida dos dele aqui, que do Senhor ele tá Ô, cuidando lá. glória! O Senhor é maravilhoso. Eu falei, tá bom então, né? Então tá bom, então vamos fazer. E a gente era assim, eu era muito crua na palavra, eu era muito tímida para falar, tava com muita dor no coração, muito sofrimento, né? Mas aos poucos Deus foi, é o que você falou, né? Ele me levou para uma terra bem longe, aí eu fui curada. Eu fui curada no Japão, porque se hoje eu consigo falar, se hoje eu conheço mais a palavra, se hoje eu tenho mais afinidade, foi o tratamento que eu tive aí no Japão. Né? Então, assim, foram 8 anos difíceis, mas foram 8 anos que eu senti muito cuidado e a presença de Deus, né? Então, assim, nada é em vão, nada é por acaso, tudo tem um propósito, né? Então, assim, eu vou encerrar, né? Eu quero realmente agradecer por essa oportunidade, né? Eu oro muito a Deus, peço muito a Deus para que esse canal prospere muito, que ele crie asas e vá embora até os confins da terra, porque existem pessoas nos longínquos da terra que precisam ouvir aquilo que é testemunhado, aquilo que é colocado nesse canal, né? Então, a mesa está posta, né? Ali nessa mesa a cura, né? Então compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida, porque outras pessoas precisam ouvir, e talvez o seu testemunho seja aquilo que ele está esperando de resposta, que a pessoa está esperando de resposta para algo que ele tem colocado, né, para a vida de Deus, né? Então, na mesa há cura, na mesa há libertação, na mesa há novidade de vida, na mesa há transformação, né? Então, cada um de nós, né, eu me coloco também, porque eu sou um convidado também desse podcast, né, desses testemunhos, né? Sou convidado de honra, acho que todos nós somos um convidado de honra, né? Você é anfitriã e você também é uma convidada, porque você também recebe, né? Aquilo que Deus tem trazido através desse canal, né? Então, assim, cabe a quem? Cabe a mim, cabe a você escolher se você quer ou não quer participar desse banquete, né? Então, eu agradeço muito, né? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, seu ministério e tudo aquilo que você tem se disposto a fazer para o Senhor,
Amém? Muito obrigada. Tá bom, eu quero te fazer umas perguntinhas, bem rapidinho. Bom, eu vejo que vocês, tanto a diaconisa como o pastor, têm o dom do amor, né? O dom do amor, o dom de servir. E eu quero perguntar, o que é o amor? O amor, para mim, Osmarina, é você estar do lado, você servir, você dar à pessoa, não só aquilo que você acha que pode dar, né? Ela fala, eu preciso, sei lá, de um abraço. Não fica só no abraço, né? Vai muito mais além, né? Então, assim, o amor, para mim, é me espelhar naquilo que Jesus fez, né? Então, eu me desprender de tudo aquilo que é meu, né? E falar, não, isso aqui é seu também. Às vezes a gente não tem nem o que dar, né? Mas, assim, a pessoa que está do teu lado, que está passando por uma certa situação, está pior que você. Então, se eu tenho 10, eu vou dar 5 para a pessoa. Mais ou menos isso, né? Então, assim, se desprender de todo tipo de apego, né? Então, tem pessoas que a gente fala assim, né? Não é para todo mundo, porque a gente não tem, não é amor, mas a gente não tem afinidade igual para com todo mundo, né? Mas como eu falei para você, isso eu falo de coração, né? Meu amor por você é incondicional, né? Também, meu também. Eu amo porque eu amo, né? E tem pessoas que que eu falo isso. São poucas pessoas, são poucas. Porque eu não tenho um rol de amizade muito grande. Eu aprendi que eu não preciso, né? Mas, assim, se eu estiver num grupo, eu vou servir. Né? Então, a minha maneira de demonstrar amor para as pessoas é servir. Glória a Deus. A igreja, o que é a igreja? O que a igreja representa? O que seria uma... A igreja, assim, a gente hoje, a minha igreja hoje ainda está a gente perdeu o prédio, né? Tivemos que entregar o prédio que a gente congregava e a gente hoje tem só os cultos online de domingo e de quarta, né? E por incrível que pareça, né? Todos os pertences da igreja estão colocados aqui na minha casa. Nossa! Esse quartinho, né? Esse apartamento que eu falo que tem no fundo, tá tudo ali. Então a igreja tá dentro da minha casa, né? Então, assim, de tabela eu sei que eu tô sendo abençoada, né? Mas a igreja, para mim, é o corpo de Cristo, são pessoas. Né? Não é espaço físico, não é as 4 paredes, mas são as pessoas. Só que é necessário o ajuntamento das pessoas, né? Para que... Isso. E a gente tem essa comunhão uma vez por mês, no espaço físico, a gente aluga um salão e a gente tem essa comunhão. Então, ali tem palavra, ali tem ceia ao vivo, né? Porque a ceia a gente toma também online. E ali a gente confraterniza na mesa, a gente almoça junto, cada um leva um prato, que nem a gente fazia os mochiori do Japão, né? Sim. E a gente tem, né? E, então, assim, para mim é isso, né? Então, assim, é o abraço, é o beijo, é o carinho, né? A gente ama demais, eu amo demais os meus irmãos da igreja, eu amo demais. Tem irmãos espalhados por aí também, de outras igrejas também, que a gente ama demais, eu visito muito. Gosto de estar junto, né? Então, a igreja para mim são pessoas, né? Que estão sob a cobertura de Jesus Cristo. Tá, e família? Família é meu tudo, né, Marina? Como eu falei lá no comecinho, né? Família para mim é o meu bem maior, né? É um presente, né, divino, né? Eu amo demais, eu tenho... Meu Deus, eu me dou, né? Então, assim, a minha preocupação, não é preocupação de falar, será? Não é isso. Né? De estar junto, de tirar uma foto juntos, de comer numa mesa juntos, isso para mim é muito importante. Isso para mim tem um significado muito grande, né? Então, não é sempre que a gente consegue fazer isso, porque cada um tem seus compromissos, né? Mas toda vez que a gente tem a oportunidade, a gente se reúne, tá junto, conversa, compartilha, ri. Então, assim, família para mim é o presente de Deus, né? E biblicamente isso é uma verdade, né? É Deus família, né? A primeira instituição é o mais importante para Deus e a gente tem que prezar, né? Sim. E as lutas, o que significa lutas, o que significa o pra quê de Deus?
que seria? Lutas para mim, a gente fala assim, mas lutas são dificuldades, são punições, não são, né? Para mim não são punições, não. Muitas vezes a gente aprende muito mais com as lutas do que com as vitórias, né? Porque depois da luta vem a vitória. Né? Isso aí é promessa, e Deus, ele não é um Deus que de mentira, né? Ele é um Deus fiel, né? Então, assim, que a gente, assim, entenda o porquê, não o porquê, mas o pra quê você está passando por aquela situação, e tire proveito, tire uma lição para a sua vida, né? E que isso edifique não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas, que Deus está querendo falar com a gente de alguma forma. Então, se a gente não está à disposição na bonança, né? Ele falou, deixa eu apertar um pouquinho esse parafuso aqui para ver se ele me escuta, né? E Deus nunca nos leva assim a situações limites, né? Ele leva até a situação limite, ele não leva além daquilo, né? Mais que a gente possa suportar, né? Então, assim, essa certeza faz com que a gente fala, opa, pera um pouquinho, né? Acho que Deus está querendo falar comigo. Então, assim, luta para mim é edificação, luta para mim não é punição, luta para mim é crescimento, né? Eu vejo assim como uma fase de crescimento para minha vida. E eu quero fazer uma pergunta para honrar mais uma vez os imigrantes japoneses. O que dizer desses imigrantes japoneses, né? Que passaram tudo que passaram no Brasil. O povo forte, né? É verdade. A gente em casa tem os dois lados, né? Tanto a família da minha sogra quanto a minha família, né? Os meus pais, né? E assim, a gente louva a Deus pela vida deles, porque através do que eles fizeram lá no passado, do que a família nossa fez lá no passado, a gente tem uma porta aberta. Verdade. Né? Então, assim, eu penso assim, toda vez que os imigrantes japoneses são honrados aqui no Brasil, eu falo, puxa vida, a minha família fez parte disso. Glória a Deus. Né? Inclusive, eu estava lembrando agora, você está falando, tem um memorial lá na cidade de Londrina, né, que o nome do meu sogro está lá. Oh, glória! Eu não sabia. É um dos primos nossos que descobriu, sabia que o nome do Ditian está lá, como imigrante? Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, se não fosse... também eu acho que foi preparado por Deus, porque se não fosse assim, a gente viveria isolado, né? A gente não teria acesso a lá e eles não teriam tido acesso aqui. E a gente não existiria também, né, Dani? Sim. Se não fosse por eles, a gente, né? Sim. A gente não existiria. Então, assim, honrar mesmo, eu honro mesmo. Eu honro, independente de doutrinas, porque naquela época o pessoal que veio do Japão, acho que 100% era a crença deles era de budismo, né? Mas muitos conheceram Jesus aqui, né? Então a gente tem esse privilégio hoje. Então, assim, para mim é uma honra pertencer à família de imigrantes japoneses. Amém. Glória a Deus. Eu quero estar agradecendo, né, a diaconisa Nancy, porque para mim, meu Deus, igual eu falei, eu ficaria horas aqui ouvindo sobre as histórias do povo japonês, né? E eu quero esse livro, manda para mim depois, que eu até depois eu quero tá falando também, né, sobre o livro, enfim. Vamos continuar honrando o nome da senhora, como que era o nome da sogra? Jitsuko Hayashi. Então, vamos continuar honrando ela, que foi com certeza uma grande serva de Deus. Muitas pessoas foram atraídas para o reino, com certeza foram ganhos através da vida dela, né? E com certeza eu vou estar falando aqui mais vezes. Eu quero estar agradecendo, porque é um presente, assim, estar ouvindo e estar te ouvindo, gente, é muito gostoso, sabia? Eu ficaria horas aqui. Verdade, eu ficaria horas, porque é muito bom, é muito gostoso de ouvi-la, assim, falando, esse jeitinho calmo de falar, sabe? É muito bom, é muito bom. Eu glorifico a Deus, né, pela vida da diaconisa, por ter aceito esse convite. E eu sei que, assim como está falando ao meu coração, impactando comigo, impactando a minha vida aqui agora, eu sei que vai impactar outras vidas, sabe? E o que eu deixo para mim, o que eu aprendi já aqui hoje é não por quê, mas para quê, sabe?
porque a gente, às vezes, no meio da luta, a gente tem essa tendência de perguntar o porquê, né? Igual a Diaconisa falou, às vezes, assim, é uma falta de sabedoria, na verdade, né? A gente tem essa falta de sabedoria e acaba perguntando por quê. E hoje ficou muito forte para mim não fazer isso, e sim, para quê? Para quê? Entendeu? Então eu louvo a Deus, né? Com certeza já falou meu coração, e eu sei que falou o coração de muitas pessoas, porque quem chegou até aqui já ouviu, não é? Quem chegou até esse final já ouviu esse testemunho maravilhoso, e eu sei que assim como impactou a minha vida, impactou a sua vida, e eu sei que tem muito mais, a gente um dia vai estar gravando outro, porque eu sei que tem muitas coisas ainda para glorificar o nome de Deus, e eu peço vocês que assistiram até aqui, nos ajude, como a Diaconisa falou, para que esse canal cresça, para glorificar o nome de Deus, para que outras pessoas conheçam os testemunhos, né? Conheça o Deus grandioso que nós servimos, porque o propósito aqui é glorificar Deus e fazer o melhor para as pessoas também, né? Porque a gente quer fazer o melhor, né? No momento, igual eu falei para a Diaconisa, né? Que quando eu recebi, o Senhor me deu esse entendimento desse propósito, eu falei, meu Senhor, mas eu não tenho o microfone, eu não tenho, né? Não foi que eu falei? Eu não tenho nenhuma preparação, mas veio ao meu coração, você tem um celular. Então comece pelo celular, mas só que nós queremos também crescer, fazer o melhor para as pessoas. Então vocês que estão nos assistindo, que nos assistiram até aqui, compartilha, curte, comente para que a gente possa crescer para fazer o melhor e glorificar mais a Deus e outras pessoas também conhecer mais de Deus, né? Verdade. E tem um detalhe também, né? As pessoas que dizem que não tem testemunho é porque a botija está cheia. E para Deus encher de novo a botija, você precisa esvaziar. E você esvazia, abre sua boca, né? Então, assim, você fala, nossa, eu não tenho nada para compartilhar. Mentira do diabo. Sim, verdade, sim. Verdade. Bota para fora. Esvazia uma vez e enche de novo. Aí Deus vai encher, né? Você fala, puxa, mais um testemunho, olha o que aconteceu. Às vezes você fala, nossa, que testemunho pequeno. Não é pequeno. Não é. Né? Então, não é bem sim, é bênção, né? Então, é isso. Né? Então, louvado seja o Senhor Jesus Cristo pela sua vida, por esse canal, que realmente ele possa, sabe, ir para os confins da terra. Amém. Mesmo. Que sejam muito, que o Japão seja muito abençoado. Eu amo demais a igreja que essa igreja, né, que a gente já fez parte, né, a IAE, amo os irmãos, né, e quem sabe uma hora a gente aparece por aí. Amém. Né? Amém. Mas eu vou te encontrar em nome de Jesus logo. Em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo. Tá bom. Então, Deus abençoe vocês que nos assistiram até agora. E como eu sempre falo no final, é que a Diaconisa já falou da mesa, que a mesa cura. Eu sempre pergunto, a mesa cura? A Diaconisa já falou, a mesa cura. Quando o Senhor Jesus é o centro da mesa, né? Então, muito obrigado vocês que nos assistiram até aqui. E mais uma vez eu falo, o podcast A Mesa Cura, quando o Senhor Jesus faz parte do centro dessa mesa. Deus abençoe vocês e até a próxima, gente, com mais um podcast A Mesa Cura. Amém?